11 horas 25 minutos. Bom dia, Patrulha RB aqui na sua 790. Todo trabalhador com carteira assinada no Brasil tem direito ao seguro-desemprego, mas este bônus que ampara quem perde o emprego está com novas regras que foram divulgadas no finalzinho de fevereiro deste ano. As mudanças começaram a vigorar no início do mês passado e valem para todos os trabalhadores que foram demitidos a partir do dia 28 de fevereiro de 2015. Agora, para tirar as nossas dúvidas, aqui com a gente no Patrulha RB, a advogada Larissa Camandarroba. É isso aí, a Larissa vai esclarecer para você aqui as novas regras do seguro-desemprego. Larissa, bom dia. Bom dia, eu queria agradecer, a estar aqui e poder esclarecer um pouquinho dessa mudança, Bom, para começar, eu gostaria que você esclarecesse o que é o seguro-desemprego. Bom, o seguro-desemprego ele foi instituído na Constituição de 1988, é uma conquista do trabalhador, está lá no artigo 7º, inciso 2, que prevê a possibilidade do recebimento desse seguro em caso de desemprego voluntário. Em 1990 foi editada a Lei 998, para regulamentar essa assistência financeira. Na verdade, é uma assistência financeira temporária, trabalhadores desempregados sem justa causa, e com o objetivo de prover assistência financeira desses trabalhadores que acabaram perdendo o emprego, promovendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Certo. Ele só existe para quem trabalha com carteira assinada, não é isso? Carteira assinada, na verdade, assim, é um benefício pago entre 3 a 5 parcelas, O trabalhador tem que ter sido demitido sem justa causa, E, na verdade, ele contempla o trabalhador formal, o trabalhador doméstico, o pescador profissional durante o período do defeso, que é o chamado seguro-defeso, E o trabalhador resgatado também, a condição análoga de escravo. Existe a possibilidade da percepção desse seguro-desemprego também. Certo. Bom, por quanto tempo o trabalhador tem direito a receber o seguro? Então, esse seguro ele é pago de 3 a 5 parcelas. As alterações da medida provisória 665 de 2014, elas incidiram basicamente nesse ponto, da quantidade de parcelas. Na verdade, agora, os trabalhadores eles têm que, para requerer pela primeira vez o seguro-desemprego, eles têm que comprovar o trabalho no mínimo de 18 e máximo de 23 meses, para receber uma quantidade de parcelas de 4 meses. Após 24 meses de trabalho comprovado, ele recebe 5 parcelas. Isso na primeira vez, no primeiro requerimento. No segundo requerimento, ele tem que provar entre 12 e 23 meses para receber 4 parcelas e 5 parcelas novamente após 24 meses de trabalho. E aí, após o terceiro requerimento, o terceiro requerimento do pedido dele é que ele tem que comprovar entre 12 e 24 meses de trabalho, recebe 4 parcelas e após 23 meses volta às 5 parcelas. Lembrando que o governo federal paga apenas quando a demissão é feita sem justa causa. Sem justa causa ou para os casos de rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho é aquele que a gente chama popularmente da justa causa do empregado no empregador. Nos casos em que há essa decisão pela Justiça do Trabalho, a decretação da rescisão indireta também, o trabalhador tem o direito da percepção do seguro-desemprego. E como é feito esse cálculo do valor que o trabalhador recebe mensalmente? O salário dele serve como parâmetro para o valor do seguro? Exatamente. Esse cálculo, essa tabela, ela é estabelecida por lei, e basicamente 80% do valor médio. Então, assim, tem as faixas salariais. Até R$ 1.222,77, o salário médio é multiplicado por 80% e chega-se ao valor da parcela do seguro. Entre R$ 1.222,78 até R$ 2.038,15, multiplica-se por 50%, o que exceder a R$ 1.222 e soma-se R$ 978,22.
Aí acima, aquelas pessoas que recebem, que tem a média acima de R$ 2.038,15, aí fica uma parcela invariável no valor de R$ 1.385,91. Lembrando que em todos os casos a parcela não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Bom, só para lembrar aí, né, uma das mudanças básicas desta nova regra diz respeito ao tempo em que o funcionário precisa permanecer na empresa trabalhando, não é isso? Exatamente. Agora, na verdade assim, pela regra antiga, o trabalhador tinha direito ao auxílio-desemprego depois de 6 meses com a carteira assinada. Agora, para dar entrada pela primeira vez, ele precisa ter trabalhado pelo menos 18 meses. Na segunda solicitação, ele precisa ter trabalhado 12 meses. E na terceira, aí sim, é que o prazo retorna para 6 meses de trabalho, para que ele possa solicitar o seguro-desemprego. Bom, junto com essas novas regras, também foi divulgado um novo cálculo que reduz o valor da pensão por morte, né? Exatamente. Na verdade, foram 2 medidas provisórias, a 665 e a 664. Essa alteração da pensão por morte, ela passa a valer para aqueles óbitos após 1º de março de 2015. Né? Houve uma alteração substancial nesse benefício da pensão por morte, porque antes ele não tinha carência. Então, se o segurado da Previdência vinha a falecer com apenas 1 mês de trabalho ou apenas 1 dia de trabalho, os seus dependentes passariam a ter direito à pensão. Agora, essa medida provisória estabeleceu que tem que ter um prazo de carência de 24 meses, ou seja, o segurado da Previdência tem que ter trabalhado por 2 anos antes do evento óbito para que seus dependentes possam ter direito ao benefício. Na verdade, assim, houve alteração com relação à carência na pensão por morte, foi um dos benefícios que alterou substancialmente. Houve alteração na carência, houve alteração no valor também desse benefício. Então, antes, o cônjuge, o companheiro, ele recebia vitaliciamente esse benefício de forma integral, ou seja, o valor que o segurado recebia, o dependente passava a receber 100%. Hoje não, os dependentes eles recebem 50% do valor, né? Da aposentadoria, se no caso ele estivesse recebendo a aposentadoria, e mais 10% para cada dependente. Lembrando que dependentes são, né, filhos até 21 anos de idade, para a Previdência Social são considerados dependentes também. Então, hoje, para, por exemplo, uma viúva passar a receber os mesmos 100% diante da modificação da lei, ela tem que ter pelo menos 5 filhos menores, né? Então, 50% mais 10% de cada dependente. Complicado. E também ela tem que passar a provar o prazo dessa união estável, que seria de 2 anos. Você falou independente aí, com relação à pensão vitalícia que os cônjuges considerados jovens recebiam, ela desaparece? Na verdade, assim, foi estabelecida uma tabela, né, que ela leva em consideração a expectativa de vida. Então, agora o benefício só será concedido de maneira vitalícia por cônjuge ou companheiro que tenha sobrevida de até 35 anos. Né? Atualmente, o beneficiário que tiver 44 anos ou mais. Os que tiverem mais de 35 até 40 anos de sobrevida, o período de duração passa a ser de 15 anos. Então, só rapidamente, a expectativa de vida igual ou superior a 55 anos, esse dependente esse cônjuge passará a receber apenas 3 anos essa pensão. Né? A expectativa de vida entre 50 e 55 anos aí passa para 6 anos, de 45 a 50 anos, 9 anos, 40 a 45, 12 anos, 35 a 40 anos, 15 anos, e a expectativa de vida inferior a 35 é que passa a ser vitalício. Eu lembro que essas idades que eu passei aqui não são idades, a pessoa ter 50 a 55 anos, mas sim expectativa de vida, que é o tempo que ela ainda tem pela tabela, né, do IBGE, que ela tem ainda a viver, né,
a expectativa de vida. Certo. Bom, voltando à questão do seguro, essa medida foi muito elogiada aí por uma parcela grande da sociedade, porque teoricamente vai reduzir a rotatividade nas empresas. Você acredita nisso? Eu particularmente, eu acredito sim, porque infelizmente tinha um certo desvirtuamento, né, no programa por parte dos empregados e até de empregadores que se utilizavam das parcelas como complemento de renda, né, fraudando o programa de modo que recebiam as parcelas e ainda continuavam prestando serviço sem anotação da carteira. Então isso realmente acabava por prejudicar como um todo o programa. Bom, acredito que vai realmente diminuir um pouco, né? Porque as pessoas vão pensar bem antes de pensar em sair do emprego ou dar baixa na carteira para receber o benefício, porque o prazo aumentou. Enfim, eu acho que... Até porque a situação do país não está aí para estar deixando emprego por causa disso, do seguro, né? Bom, qual é o procedimento que o trabalhador tem que cumprir para dar entrada no seguro-desemprego? Então, hoje, por coincidência, né, dia 1º de abril, está entrando em vigor uma nova regra do Ministério do Trabalho que obriga o empregador a transmitir esse pedido de seguro-desemprego online, né, através de um aplicativo, empregador web, que ele já existia, mas a partir de hoje ele dispensa aquelas guias, né, aquela marronzinha, aquela verdinha, e obriga o empregador a transmitir os dados através desse aplicativo. Ele lança, né, no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho, preenche, né, e encaminha toda essa documentação. Essa regra ela passa a ser obrigatória hoje, de 1º de abril. Não é mentira, não. Não é mentira, não, é verdade. Bom, se por algum motivo o empregado não concordar com o valor que é determinado, como deve agir? Ou não tem... Não, na verdade, como eu falei antes, esses valores eles seguem uma tabela que está estipulada por lei. Né? A única possibilidade que eu vejo do trabalhador não concordar com esse pedido é se realmente os dados que foram inseridos no sistema pelo empregador tiverem em desacordo com a realidade. Como, por exemplo, o trabalhador que recebe um salário por fora, né? Então, na carteira é um valor, mas ele efetivamente recebe outro valor. E aí, infelizmente, se essa situação ocorreu, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho para pleitear contra o seu respectivo empregador o pagamento dessas diferenças. Bom, o pagamento do seguro é feito sempre num dia específico do mês, em conta bancária, que o trabalhador tem que ter uma conta ou ele saca lá no caixa? Não, então, existe um convênio, né, do Ministério do Trabalho com a Caixa Econômica que paga diretamente nas contas poupança ou conta corrente da Caixa Econômica. Então, ele pode receber na conta dele. E se ele não tiver uma conta? Por acaso? Ele pode retirar lá no caixa? Como é que funciona? Não, assim, em função desse convênio ele tem que ter. As contas elas são muito fáceis de serem abertas. Hoje na lotérica você abre uma conta no mesmo dia, não tem dificuldade. Bom, Larissa, antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e suas considerações finais. Então, o seguro-desemprego é extremamente importante para o trabalhador, é uma ferramenta de auxílio, né? Mas enfim, tem que ter realmente a consciência de que é apenas uma ferramenta de auxílio do trabalhador para que ele possa se reinserir no mercado de trabalho. Né? Não dá para pensar que isso é um meio de complemento de renda, ou etc. E, enfim, as mudanças foram drásticas. Como eu disse, por medida provisória, então tem que ser realmente validada pelo Congresso Nacional, né, no prazo de 60 mais 60 dias, ou seja, um total de 120 dias, se não que a lei retorna as eficácias, as disposições anteriores, né? E
Com relação à alteração dos benefícios previdenciários também houve bastante alteração, que aí a gente precisa de mais tempo para falar, porque mudou bastante mesmo. Certo, só me surgiu aqui o seguinte, aquele patrão que emprega o funcionário que está recebendo o salário-desemprego e espera terminar aí o prazo do seguro-desemprego, isso é ilegal, né? É ilegal, é fraude, está capturado no artigo 171 do Código Penal, né, podendo ser condenado até 5 anos de prisão. Porque a partir do momento que assinou a carteira, esse benefício automaticamente é cancelado, não é isso? Exatamente, ele é cancelado. Ele é cancelado e não pode voltar a receber, né? Certo. Agora, tanto o empregador como o empregado que engendram essa fraude, eles, se for descoberto, ele pode ser realmente condenado, estelionato. Ok. Bom, a gente agradece a sua presença aqui. Um bom dia. Muito obrigada. Ok, tá aí, falamos com a Larissa Camandaroba, advogada. Novas regras do seguro-desemprego. Patrulha RB, 11h41.